Esse Apache vivia sozinho havia muitos anos, sem falar com ninguém, só com a saudade da mulher que perdeu. Mas numa noite de chuva, uma viúva desesperada bate na porta dele pedindo abrigo, e o que acontece depois vai te surpreender. O tempo tinha parado ali na Serra do Cipó. O mato crescia sem pressa, o vento soprava por entre as pedras como se sussurrasse histórias antigas. E no alto de um morro isolado, coberto por árvores grossas e trilhas esquecidas, morava ele. Yaritã, Apache, viúvo, silencioso. Havia mais de 10 anos que vivia sozinho. Depois que enterrara a mulher com as próprias mãos, nunca mais desceu para a vila. Nunca mais olhou alguém nos olhos. Seu mundo se resumia ao mato, ao fogo que acendia toda manhã, às poucas palavras que trocava com os bichos da mata e às lembranças que doíam como faca no peito. Naquela noite, o céu desabou. Uma chuva grossa, daquelas que lavam a alma e levam as lembranças junto. Yaritã estava sentado perto do fogo, afiando a ponta de uma flecha, quando ouviu um som estranho, um barulho que ele não escutava fazia anos. Toque, toque, batidas na porta. Ficou imóvel. Achou que era o vento, mas aí ouviu de novo, mais forte. Toque, toque, toque. E uma voz fraca, quase sem força. Por favor, tem alguém aí? Me ajuda. Ele levantou devagar, o coração batendo estranho, como se a alma tivesse acordado de um cochilo longo. Pegou a faca por precaução e abriu a porta só uma fresta. Era uma mulher, molhada da cabeça aos pés, tremendo. O cabelo grudado no rosto, a roupa colada no corpo. Parecia que ia cair a qualquer momento. Moço, por favor, só um canto seco. Eu juro que não atrapalho. Ele não disse nada, só abriu a porta. Ela entrou devagar, tropeçando nos próprios pés. Quando viu o fogo aceso no centro da sala, ajoelhou-se perto dele como se fosse um milagre. Eu me chamo Lourdes. Desculpa invadir. Eu precisava fugir. Yaritã apenas assentiu com a cabeça. Foi até o quarto e voltou com uma manta de couro. Estendeu para ela sem falar nada. Ela pegou com as mãos trêmulas. Obrigada, moço. Eu nem sei seu nome. Ele ficou em silêncio. Por um instante, parecia que ia falar. Mas apenas virou as costas e voltou a se sentar na cadeira de madeira, de frente para o fogo. O barulho da chuva batendo no telhado de zinco era o único som entre eles. Lourdes olhou ao redor. A casa era simples, rústica, feita de barro e madeira. Uma rede pendurada num canto, uns bancos rústicos, umas ferramentas espalhadas. Mas tudo era limpo, bem cuidado. Ela enrolou-se na manta e se encolheu no chão perto do fogo. Seus olhos começaram a pesar. Eu não tenho para onde ir. Fui embora da vila, meu cunhado... Ela parou. A voz falhou. Ele queria me obrigar a casar com ele depois que meu marido morreu. Disse que mulher viúva não vale nada se não tiver dono. Silêncio. Yaritã encarava as brasas, mas por dentro, um tremor começava a surgir. Lembranças antigas, gritos, água correndo forte no rio, um corpo sendo levado pela correnteza. Lourdes percebeu o silêncio pesado dele e baixou a cabeça. Desculpa, falei demais. Ele se levantou, foi até a varanda e amarrou uma rede. Voltou, pegou uma manta limpa e apontou com o queixo. Ali. Foi tudo o que disse. Lourdes levantou devagar, ainda trêmula. Caminhou até a rede e se deitou. O tecido cheirava a sabão e madeira. Pela primeira vez em semanas, sentiu-se segura. Ele ficou ali, em pé, olhando pela porta. A chuva diminuía. O céu começava a abrir, deixando entrever uma estrela solitária. Obrigada, moço. Mesmo. Ele não respondeu. Mas no rosto sério e cansado, um músculo mexeu. Quase um sorriso. Quase. E foi assim que tudo começou. 2 corações partidos, 2 histórias tristes, 2 mundos diferentes. Cruzando-se em silêncio,
numa casa esquecida pela vila, no alto da serra. Mas o destino ainda tinha muita coisa para dizer, e nem tudo seria fácil. Se essa história já tocou seu coração só no começo, imagina o que vem pela frente. Deixa o like e se inscreve para não perder nenhum capítulo dessa jornada cheia de emoção. A manhã chegou devagar. O céu ainda estava carregado de nuvens, mas a chuva tinha parado. Umidade por todo canto. A mata ao redor parecia suspirar, lavada e desperta. O cheiro de terra molhada entrava pelas frestas da casa. Yaritã acordou antes do sol nascer, como sempre. Saiu em silêncio, foi até o galinheiro improvisado e pegou 2 ovos. Na volta, encontrou Lourdes ainda enrolada na rede, dormindo de lado. O rosto dela estava mais calmo do que na noite anterior. Ele colocou uma panela de barro no fogareiro, acendeu o fogo com prática, quebrou os ovos e deixou fritando no azeite de mamona. Depois, pegou uma garrafa com café velho e esquentou também. Quando ela acordou, já sentia o cheiro da comida. Se espreguiçou devagar. Estava com o corpo dolorido, mas viva. "Oi", disse com a voz rouca, sentando-se. "Tá cedo, né?" Ele não respondeu. Só colocou um prato com os 2 ovos fritos em cima da mesa. Puxou um banco e sentou-se à frente, sem falar nada. Ela foi se aproximando, tímida, o estômago roncando. "Você fez pra mim também?" Ele olhou firme, mas não com raiva. Apenas assentiu com a cabeça. Ela pegou o prato com cuidado. "Obrigada, moço. Eu juro que... Eu não sou folgada não, tô só muito cansada." Comeu devagar, de cabeça baixa, como quem tem vergonha de existir. "Eu me chamo Lourdes", repetiu ela, limpando a boca com as costas da mão. "Tive um marido que era pescador. Morreu no rio São Miguel faz pouco. Foi tragado num redemoinho que abriu do nada. Não acharam nem o corpo." Yaritã apenas ouvia. Mastigava devagar, sem pressa. Ela continuou. "Aí veio o irmão dele, o Juca. Disse que como eu não tinha filhos nem casa no nome, tinha que ir morar com ele, que eu era parte da herança. Eu fugi. Vim andando sem rumo. Só queria fugir para longe. Eu nem sabia onde ia dar. Só andei. O silêncio cresceu entre os dois. A madeira da mesa estalou. Lourdes, então, apontou com o queixo. "E você? Não vai me contar?" "Seu nome?" Ele levantou os olhos. Encarou ela por uns segundos até que disse: "Yaritã." Ela sorriu. "Nome bonito." Ele não respondeu. O dia seguiu lento. Yaritã foi pro mato, cuidar das armadilhas. Levava uma lança curta nas costas e uma faca presa à cintura. Enquanto isso, Lourdes ficou na casa limpando o chão de barro batido, lavando os poucos pratos e organizando uma gaveta onde achou tecidos e panos dobrados. Ao meio-dia, ele voltou com um tatu pequeno. "Posso cozinhar?" Ela perguntou. Ele fez que sim com a cabeça. Ela acendeu o fogo, cortou a carne como sabia e temperou com sal, pimenta do reino e um pouco de alho seco que achou num pote de barro. O cheiro da comida se espalhou pela casa. Durante a tarde, os dois se evitaram. Lourdes sentou-se na varanda e costurava à mão um pano velho. Yaritã afiava ferramentas no fundo, sem levantar os olhos. Mas em certo momento, ele quebrou o silêncio. "Você vai ficar aqui quanto tempo?" Ela virou o rosto devagar, como quem não esperava ouvir nada. "Não sei. Até conseguir juntar coragem para seguir. Ou até você me mandar embora. Aqui é longe da vila, mas não é seguro se alguém te procurar." Ela respirou fundo. "Eu não tenho mais ninguém, moço. Minha mãe morreu quando eu era pequena. Nunca tive filhos. Não tenho para onde ir. Mas, se você achar que eu atrapalho, eu vou embora amanhã." Ele não respondeu de imediato. Apenas ficou olhando para a fogueira, que já quase apagava. Depois disse: "Pode ficar, por enquanto." Ela soltou o ar devagar, como quem carrega o mundo nas costas e deixa ele cair por um segundo. "Obrigada." O sol começou a descer atrás das montanhas. As árvores ganhavam tons dourados.
O silêncio voltou a reinar, mas já não era o mesmo de antes. Não era mais o silêncio de um homem que vivia só. Era o silêncio de dois estranhos tentando se acostumar com o som do outro dentro de casa. E Aritã reparou nisso. E isso, no fundo, o incomodava. Essa história já chegou até você. Agora eu quero saber, de onde você está assistindo? Comenta isso à cidade, seu estado ou até seu país. Quero ver até onde esse amor tocou corações. No outro dia, o galo nem tinha cantado ainda, e Aritã já estava de pé. Como sempre. Acendeu o fogo com pedaços de lenha seca que deixou guardado embaixo da pia. Pegou o bule preto de ferro, encheu de água e pôs o pó de café com a mão mesmo, sem medida, do jeito que aprendeu com o pai. O cheiro do café subiu forte. Lourdes acordou com aquele aroma entrando pelas narinas. Se espreguiçou. Devagar, olhou pela janela da varanda e viu que ainda era escuro lá fora. As árvores pareciam dormindo, cobertas por neblina. Se levantou, enrolada no cobertor, e foi até a cozinha. E Aritã estava sentado, com as mãos grossas, segurando o bule e um copo de alumínio na frente. Ele não disse nada. Só serviu o café e empurrou o copo para ela. Ela pegou com cuidado e tomou um gole. Forte, mas é bom, disse tentando puxar assunto. Ele olhou de lado, mas ficou calado. Você sempre acorda cedo assim? No sempre. Silêncio de novo. Ela tomou mais um gole e puxou uma cadeira. Eu pensei a noite toda. Sonhei com o Juca. Ele me pegava pelo braço, gritava, dizia que ninguém ia querer uma mulher como eu. Acordei assustada. Mas aí percebi que estava aqui. E passou. E Aritã mexeu o café no próprio copo, sem olhar para ela. Aqui ninguém entra sem eu deixar. Ela olhou para ele com os olhos úmidos. Obrigada por ontem. Por me deixar ficar. Ele finalmente levantou o rosto. E pela primeira vez, os olhos dos dois se cruzaram por mais de um segundo. Eu deixei porque vi que você estava no fim. Ela baixou a cabeça e respirou fundo. Eu tava. Ainda tô um pouco. Ficaram assim, em silêncio, tomando café quente. O sol começava a surgir devagar, tingindo as folhas lá fora de um amarelo claro. Depois que terminaram, ela lavou os copos e ele saiu pro mato, como sempre fazia. Lourdes ficou na casa, limpando o chão de novo, varrendo o pó das janelas, lavando umas roupas que achou num balaio esquecido. Eram camisas grossas, calças rasgadas, mas cheiravam a lembrança. Achou uma fotografia. Velha, desbotada. Um homem mais jovem, sem camisa, com um arco na mão. Ao lado, uma mulher de tranças longas, rindo. Ela segurou a foto por uns segundos como quem carrega um segredo que não é seu. Depois guardou no mesmo lugar. À tarde, Aritã voltou com lenha e um cesto de frutas do mato. Nem falou com ela. Só colocou tudo num canto da cozinha e foi até o fundo da casa afiar facas. Ela o observava de longe. Os movimentos firmes, o rosto sério, o silêncio constante. Era como conviver com uma pedra, firme, mas difícil de decifrar. No fim do dia, ela preparou um angu com as frutas cozidas e deixou 2 pratos prontos na mesa. Ele sentou em silêncio e começou a comer. Ela também. Comia olhando para ele de vez em quando, tentando adivinhar o que se passava ali dentro. A mulher da foto era sua esposa? Ele parou de mastigar. Olhou para ela devagar. Era. Ela era bonita. Era. Você amava muito ela, né? Ele ficou quieto, mas seus olhos escureceram um pouco. Ela morreu. Tem muito tempo? Muito. Ela entendeu o recado. Não insistiu. Depois do jantar, ela foi para a rede. Ele ficou sentado na varanda, olhando para o escuro da mata. O vento fazia as folhas balançarem como se estivessem sussurrando segredos. Você não fala muito, né? Ela arriscou, já deitada. Ele respondeu sem virar. Falar demais estraga o silêncio. Ela deu um risinho fraco.
Tem coisa que só o silêncio entende mesmo. 1. Tempo depois, ela adormeceu. E ali, naquela varanda fria, Yaritã ficou pensando no quanto aquela mulher falava demais, mexia nas coisas, fazia perguntas. E mesmo assim, pela primeira vez em muitos anos, a casa não parecia tão vazia. Comenta aqui, Yaritã, se você já está envolvido com esse Apache misterioso. O dia seguinte amanheceu úmido. A neblina ainda cobria a serra como um cobertor fino, e o canto dos pássaros parecia mais tímido naquela manhã. Yaritã saiu cedo, como sempre, mas dessa vez não foi direto para a mata. Ficou um tempo sentado no tronco cortado em frente à casa com o olhar perdido. Lourdes observava de dentro, atrás da cortina improvisada com um pano de saco. Ela queria entender aquele homem quieto, mas não sabia por onde começar. Cada silêncio dele parecia um muro. Ela aproveitou a manhã para lavar mais algumas roupas, arrumar a pequena horta no canto do quintal e varrer a varanda. Quando Yaritã voltou, trazia uma cesta com raízes e cascas de árvores. Ela limpou a testa com o dorso da mão e falou: "Vai fazer chá?" Ele assentiu. "Tem uma dor aqui que não passa", ela disse encostando na barriga. "Pode ser nervoso, sei lá." Ele olhou para ela por um instante e foi até o fogão. Separou as ervas sem falar nada. Depois de uns minutos, entregou um copo morno para ela. Ela bebeu devagar. O gosto era amargo. "Tem gosto de mato pisado." "Cura." Ela riu. "Então tá bom. Obrigada." Sentaram-se na varanda. O sol começou a aparecer entre as nuvens e o dia esquentou. Ela olhava as mãos dele. Dedos largos, cheios de calo, mãos de quem vive do mato. Ele olhava o horizonte, quieto como sempre. "Sabe, Yaritã, quando eu era pequena, minha mãe dizia que mulher tinha que aguentar calada. Que chorar só deixava a gente mais fraca. Eu acreditei por muito tempo." Ele não respondeu, apenas escutava. Ela arregaçou a manga da blusa e mostrou uma cicatriz fina no braço, como um arranhão comprido. "Isso aqui foi o Juca, no dia que eu disse que não ia morar com ele. Ele pegou uma vara e disse que ia me ensinar a obedecer." Yaritã fechou a mão devagar. Ela abaixou a manga de novo. "Mas não foi a dor no braço que me fez fugir. Foi o medo de virar uma sombra, de deixar de existir aos poucos. Eu já estava me apagando." Yaritã olhou para ela pela primeira vez de verdade. Não disse nada, mas seus olhos diziam tudo. "Você acha que eu sou fraca, né?" Ele balançou a cabeça negativo. "Você é forte. Muito." Ela sorriu, um sorriso pequeno, meio torto, mas sincero. "Você também é, só tá quebrado por dentro." Ele voltou o olhar para o horizonte. Todo mundo quebra um pedaço quando perde alguém. O vento bateu mais frio. As folhas secas da trilha começaram a dançar no chão batido. "Como ela era?" Lourdes perguntou sem olhar para ele. "Sua esposa." Yaritã demorou a responder. "Silenciosa, igual eu. Mas ria com os olhos. Gostava de plantas. Morria de medo de cobra, mas vivia no mato." Ela escutava com atenção. Um dia, a água do rio subiu de repente. Ela tinha ido buscar uma raiz. Era para mim. Pro meu estômago. Ela não voltou. Lourdes suspirou. "Você se culpa até hoje, né?" Ele apenas assentiu. "Eu também me culpo por coisas que não fiz. Por ter acreditado nas pessoas erradas. Por ter me calado demais." Yaritã a olhou. "Aqui, você não precisa se calar." Ela o encarou de volta firme. "E você? Vai continuar calado pro resto da vida?" Ele soltou um suspiro longo, como quem carrega um peso há muito tempo. "Eu desaprendi a conversar." "Então reaprende." Silêncio. Mas um silêncio diferente. Ela levantou, pegou uma cuia com água e jogou no chão de terra para abaixar a poeira. Depois voltou a se sentar, mas mais perto dele dessa vez. Tão perto que seus ombros quase se encostaram. "Eu não vim aqui para ocupar seu espaço. Eu vim porque precisava respirar."
E aqui respira? Pela primeira vez em muito tempo. A tarde caiu devagar, com um céu alaranjado sobre as montanhas. Eles ficaram ali, lado a lado, sem mais palavras. Só o barulho do vento e o estalo de um galho seco completavam a cena. Naquela noite nenhum dos dois dormiu cedo, mas também não disseram mais nada. Às vezes, o silêncio diz tudo. Comente. Dor. Se sentiu no peito tudo que essa mulher enfrentou. A noite foi longa, e Aritã dormiu mal, mesmo cansado. Virava de um lado para o outro com a cabeça cheia. Tinha coisa demais remexendo por dentro. A presença de Lourdes dentro daquela casa era como uma pedra no meio do lago. Mexia tudo. Bagunçava o fundo que ele tinha aprendido a manter quieto. Na manhã seguinte, quando abriu a porta da frente, viu que ela já estava varrendo o terreiro com uma vassoura improvisada de galhos secos. Dormiu bem? Ela perguntou sem parar o movimento. Ele só assentiu com a cabeça. Ela sorriu de leve e continuou. Eu dormi como pedra. Acho que fazia semanas que eu não deitava com o coração calmo. Ele ficou em silêncio, observando ela varrer. Preciso de uma rede nova. Aquela da varanda tá desfiando, ela comentou. Tem umas cordas no quartinho, ele disse. E pano também. Era da minha mulher. Lourdes parou por um instante. Olhou para ele como quem pede permissão sem palavras. Você se importa? Se eu me importasse, não tinha falado onde estava. Ela sorriu de novo, mais discreta. Passou a manhã costurando tiras de pano grosso e trançando as cordas. Não tinha máquina, nem molde. Só a força da mão e a prática que aprendeu com a mãe quando era menina. E Aritã cortava lenha nos fundos, mas vez ou outra olhava pelo canto do olho, observando o trabalho dela. Na hora do almoço, ela serviu uma sopa rala com legumes do mato. Comeram em silêncio, como de costume, mas já não era aquele silêncio pesado do começo. Era mais leve. Um silêncio de quem aceita a presença do outro. Depois do almoço, Lourdes levou a rede nova para a varanda. Escolheu um canto onde o vento soprava mais fresco e amarrou as cordas com cuidado. Quando terminou, deitou-se e fechou os olhos. Agora sim, murmurou, como se falasse para si mesma. E Aritã saiu da casa e parou perto da porta só observando. Ela abriu os olhos e disse: Você devia deitar um pouco também. Faz bem. Não sei deitar assim. Não sei parar. Então aprende. Como eu tô aprendendo a ficar. Ele ficou em pé por uns segundos, depois virou e voltou para dentro. Lá dentro pegou a foto da esposa que guardava numa caixa. Passou os dedos sobre o rosto dela, já desbotado. Deixou a caixa aberta, coisa que não fazia há anos. À tarde, foram juntos buscar água no poço da encosta. O caminho era íngreme, cheio de pedras e mato alto. Ela carregava uma lata, ele outra. No meio do caminho, ela tropeçou numa raiz e caiu de joelhos. Ai! Gritou. Ele largou a lata e foi até ela. Machucou? Ela olhou para o joelho arranhado, mas riu. Só o orgulho. Ele estendeu a mão. Ela pegou. Quando levantou, ficou uns segundos segurando a mão dele. Foi ele quem soltou primeiro, sem jeito. Voltaram com as latas cheias. Chegaram suados, mas rindo. Pela primeira vez, rindo juntos. Naquele fim de tarde, ela preparou mingau de milho e sentaram-se na varanda, um em cada canto. O céu estava tingido de laranja e lilás. As árvores balançavam num ritmo calmo. Você morava onde antes de vir para cá? Ela perguntou. Numa aldeia mais pro norte, perto do Rio das Velhas. Por que saiu? Ele demorou para responder. Porque lá tudo lembrava ela. Cada canto, cada trilha. Quando a gente ama alguém e perde, o lugar inteiro vira um luto. Ela olhou para ele com um aperto no peito. Aqui também lembra ela? Lembra. Mas aqui é mais silêncio. E no silêncio eu consigo esquecer um pouco. Ela ficou quieta. E eu? Te atrapalho nesse silêncio? Ele pensou um instante. Não sei ainda. Ela riu. Sincero, pelo menos.
A noite caiu. A lua apareceu, meio escondida nas nuvens. Lourdes ajeitou o cobertor e voltou para a rede nova. Antes de se deitar, falou: "Boa noite, Yaritã." "Boa noite." Pouco depois, ele apagou a lamparina, mas ficou um tempo sentado na beirada da cama. A cabeça cheia de lembranças, mas também cheia de coisa nova. Nova demais para ele entender direito. No escuro, a voz de Lourdes veio lá da varanda, quase sussurrada: "Obrigada por me deixar ficar." Ele não respondeu com palavras, mas deitou, e pela primeira vez em muitos anos, adormeceu sem o peso da solidão esmagando o peito. Comente. Silêncio. Se você sentiu o peso do passado dele nesse capítulo. Aos poucos, sem combinar nada, Lourdes foi ficando. Ninguém falou em ficar de vez, nem em pode ficar mais um tempo. Simplesmente ficou. A rotina mudou. As roupas dele passaram a ser lavadas e dobradas com mais cuidado. As ferramentas que viviam espalhadas pelos cantos agora tinham lugar certo. O fogão a lenha acendia mais cedo, e o cheiro de comida boa começou a virar parte do ar da casa. Yaritã notava tudo. Não reclamava, mas também não elogiava. Só observava, calado, como quem tenta entender onde foi parar a solidão de antes. Naquela manhã, Lourdes acordou antes dele. Já tinha varrido o terreiro, colocado água para ferver e pendurado umas roupas lavadas na cerca de madeira. Quando ele saiu do quarto, viu a casa diferente. Mais limpa, mais viva. "Dormiu bem?" ela perguntou, mexendo o café. Ele assentiu com a cabeça e sentou-se à mesa. Ela serviu o café nos 2 copos de alumínio e colocou pão de milho num prato forrado com pano. "Fiz ontem à noite. Ficou meio torto, mas tá gostoso." Ele pegou um pedaço, mordeu. Não disse nada, mas comeu tudo. "Tá ficando mais cheiroso esse lugar, né?" Ela arriscou, olhando ao redor. "Tá diferente." "Diferente ruim ou diferente bom?" Ele pensou um pouco. "Só diferente." Ela sorriu. Depois do café, ele saiu para checar umas armadilhas que tinha deixado armadas no mato. Lourdes aproveitou o tempo para costurar uma cortina nova para o quarto dele. Achou uns tecidos antigos dentro do baú e foi juntando pedaços. Fez florzinha bordada num canto, do jeito que a mãe dela fazia quando ela era menina. À tarde, ele voltou com um tatu pequeno e umas raízes. Ela limpou tudo, cozinhou, com alho e cebola do mato, e fez um caldo grosso que encheu a casa de cheiro bom. Sentaram-se de novo na varanda. Comiam devagar, cada um com seu prato no colo. "Você fala pouco, mas presta atenção em tudo," ela comentou. Ele olhou para ela, com aquele jeito calmo. "E você fala muito, mas escuta também." Ela riu. "A gente vai se equilibrando, né?" Ele não riu, mas o canto da boca puxou levemente. Um quase sorriso. O tempo passou assim. Dias de sol, de chuva, de silêncio e rotina. Mas cada dia, a casa se transformava mais. O pano de prato tinha bordado. A rede agora tinha almofada. Um cheirinho de erva doce ficava no ar quando ela lavava o chão. Um dia, enquanto ele afiava a faca no fundo da casa, ela apareceu com um vestido simples, de algodão azul claro. Não era novo, mas ela tinha lavado, costurado os rasgos e enfeitado a barra com rendinha branca. "O que acha?" Ele ficou olhando, sem saber se respondia. "É o único vestido que eu trouxe. Tava sujo e rasgado, mas eu ajeitei. Achei que merecia vida nova." Ele assentiu. "Ficou bonito." Ela sorriu, surpresa. "Você nunca tinha me elogiado antes. Nunca tinha visto você tão viva." Ela ficou sem graça, abaixou a cabeça, mexendo na ponta da manga. "Aqui eu tô começando a lembrar quem eu era antes de tudo." "Antes de Juca?" "Antes da vida engolir tudo, da tristeza virar rotina." Ele ficou em silêncio. "E você? Tem lembrado quem era?" "Eu era outro. Mais riso, mais leve. Mas a dor me endureceu." Ela se aproximou devagar,
Sentou-se ao lado dele. Talvez a gente possa ir amolecendo um ao outro, um pouco por dia. Ele encarou o mato à frente, os olhos perdidos. Talvez. Nesse dia, ela colocou um pano novo sobre a mesa. Um bordado colorido, feito à mão. No centro, desenhou 2 passarinhos, lado a lado num galho. E Aritã viu quando se sentou para comer. É seu presente, ela disse, para agradecer por me deixar ficar. Ele passou a mão sobre o pano, sentindo o bordado com os dedos. Obrigado. Mais do que qualquer palavra, aquele gesto simples mexeu com ele. Naquela noite, antes de dormir, ele foi até o baú onde guardava as coisas da esposa falecida, pegou o colar dela, feito de sementes e miçangas, e ficou olhando por um bom tempo. Depois guardou de volta, mas não com tristeza. Com respeito. O tempo continuava mudando. E ele também. A casa já não era a mesma. Nem ele. Comente. Amor. Se você acredita que até os corações mais feridos merecem uma segunda chance. O dia começou como qualquer outro. Céu limpo, cheiro. De mato no ar, o barulho dos galhos se arrastando com o vento. E Aritã saiu cedo, como sempre. Lourdes ficou cuidando da casa. Lavou roupa, varreu o chão e depois costurou umas tiras de pano para fazer um pano de prato novo. Era um dia comum, até que tudo mudou. Foi quase no fim da tarde que um tropeiro apareceu. Veio a cavalo, suado, com o rosto fechado. Parou no portão e gritou: "Tem gente aí?" Lourdes foi até a varanda e respondeu, um pouco assustada: "Tem sim. O que o senhor precisa?" O homem desceu do cavalo devagar. Tinha poeira até nos cílios. "Vim avisar. Tem um sujeito aí na vila, perguntando por você. Diz que a mulher dele fugiu. Tá dizendo que vai subir o morro atrás dela." O coração de Lourdes gelou. "O nome dele é Juca?" "É sim, senhora. Um homem grande, de fala grossa. Anda com a mão na cintura, como quem carrega faca. Tá perguntando por um tal de Apache que esconde mulher dos outros." Ela segurou no batente da porta para não cair. O tropeiro olhou bem para ela. "Eu conheci seu marido. Gente boa. Você não merece esse tipo de desgraça. Se quiser, aviso meu primo da guarda. Ele pode mandar 2 homens aqui." "Obrigada. Mas deixa eu falar com Yaritã primeiro." O tropeiro assentiu, subiu no cavalo e foi embora no trote. Lourdes ficou parada ali com a alma tremendo. Quando Yaritã voltou, ela ainda estava na varanda de pé, olhando para o horizonte. Ele notou de longe que alguma coisa estava errada. "O que foi?" "Ele tá vindo." "Quem?" "O Juca. Já tá na vila. Tão dizendo que vai subir aqui. Tá armado." Yaritã ficou em silêncio por um tempo. Depois entrou na casa, tirou a mochila do ombro e se agachou num canto. Pegou um arco, flechas e uma faca que mantinha guardada no baú. Começou a afiar a lâmina, calado. "Eu não quero briga", disse ela com a voz baixa. "Eu só quero paz. Se ele subir aqui, não vai encontrar paz. Vai encontrar o que merece." Ela se aproximou dele. "Eu não quero que você se machuque por minha causa. Já me machuquei antes. E continue de pé. Você podia fugir, se esconder comigo. A gente pode sair daqui." Ele parou de afiar a faca e levantou o olhar. "Eu não fujo da minha terra. Nem do que tá certo." Ela se calou. Sabia que não ia convencê-lo. Naquela noite, Yaritã ficou acordado na varanda, com a faca na cintura e o arco encostado no banco. Os olhos atentos, os ouvidos alertas. Lourdes tentou dormir, mas o medo não deixou. Na madrugada, ela saiu da rede e foi até ele. "Me deixa ficar aí com você?" Ele fez que sim com a cabeça. Ela sentou-se do lado dele coberta com uma manta. O frio era forte. Ele estendeu uma ponta do cobertor sobre os ombros dela. Ficaram ali, em silêncio, olhando para o escuro da mata. "Eu tenho medo dele, Yaritã." "Eu também tive medo,"
Um dia. Mas depois que a gente perde o que ama, o medo muda de forma. Como assim? Ele vira raiva, e a raiva vira coragem. Ela deitou a cabeça no ombro dele. Ele não se mexeu, mas também não se afastou. Quando o sol começou a nascer, os dois ainda estavam ali lado a lado como dois guerreiros à espera de um ataque. No fundo ela sabia. A paz que estavam construindo ia ser testada, e o que viesse dali para frente ia mudar tudo. Comente, Apache, se você admira a coragem silenciosa desse homem que protege até o fim. O dia mal tinha clareado quando o cavalo voltou. O mesmo tropeiro, coberto de poeira, parou no portão como da outra vez. Só que dessa vez não esperou convite. Desceu do cavalo, andou firme até a varanda e falou seco. Ele tá vindo. Lourdes e Yaritã estavam terminando de tomar café. Os dois se levantaram na hora. Juca? Perguntou Yaritã. Ele mesmo. Saiu da venda da vila dizendo que ia subir a trilha ainda hoje. Tava com um facão na cintura e um canivete preso no peito. Disse que se encontrasse a mulher, ia arrastar ela pelos cabelos de volta para casa. Lourdes ficou branca. E ninguém fez nada? Ela perguntou trêmula. O povo da vila tem medo dele. E para piorar, ele levou 2 amigos junto. Tão subindo a pé. Devagar, mas vão chegar. Um deles é o Jonas, que já teve rolo com a polícia. Yaritã respirou fundo, fechou os olhos por um segundo. A trilha da encosta tá fechada com pedra. Eles vão vir pela parte de cima. O tropeiro assentiu. Isso mesmo. Passam por entre os eucaliptos. Dá umas 2 horas de caminhada. Tem alguém com coragem de ajudar? Yaritã perguntou, olhando firme. Só eu. Mas não posso ficar. Tô indo buscar minha filha na roça. Vim só para avisar. Obrigado. Só isso já é mais do que muitos fariam. O tropeiro montou de novo e, antes de ir, olhou para Lourdes. Você é mais forte do que pensa. Não deixa ele te dobrar, não. E você, Apache? Toma cuidado. Yaritã fez que sim com a cabeça e viu o homem desaparecer na curva da trilha. Lourdes voltou para dentro, as mãos tremendo. Eu devia ir embora. De verdade. Ele vai vir com raiva. Vai querer matar. Eu não quero te colocar nessa situação. Já estamos nela. Agora a gente enfrenta. Eu tenho medo. Eu também. Mas a gente enfrenta assim mesmo. Ele foi até o quarto e voltou com o arco, as flechas e a faca. Deu uma das facas menores para ela. Eu não sei usar isso, Yaritã. Vai aprender. E se eles forem 3 contra 1? Eu conheço esse mato melhor que eles conhecem a si mesmos. Lourdes engoliu seco. Yaritã pegou um saco de juta, encheu com pedras e folhas secas, amarrou e pendurou numa árvore do lado da trilha. Isso é o quê? Distração. Se eles ouvirem barulho ali, vão pensar que tem gente escondida. A gente ataca do outro lado. Ela respirou fundo e assentiu. Você já fez isso antes? Já vivi guerra. Já vivi medo. Já perdi tudo. Agora eu só quero manter o pouco que me restou. O dia passou lento, arrastado. A tensão estava no ar como fumaça grossa. Lourdes andava de um lado para o outro com o coração disparado, esperando qualquer som na trilha. Yaritã ficou de vigia no alto da pedra, com os olhos varrendo a mata como lobo velho. Foi quase no fim da tarde que o galho quebrou. Um estalo seco, fundo vindo da mata. Yaritã levantou a mão e Lourdes congelou onde estava. Outro estalo. Passos. Voices baixas cochichando. Uma risada. Certeza que é aqui? Perguntou um deles. É sim, respondeu outro. O povo da vila falou. Apache vive nesse barraco com a mulher. Eu quero só ver a cara dela quando me ver. Era a voz de Juca. Lourdes sentiu a respiração travar. Yaritã não tirava os olhos da trilha. Preparou a primeira flecha. Os 3 homens apareceram. Vinham devagar, rindo, como se estivessem indo caçar. Mas não esperavam o que encontraram. A primeira flecha cortou o ar e fincou no chão, a 2 passos dos pés de Juca. Ele congelou. O que foi isso?
gritou um dos homens. Eu tô vendo vocês. A voz de Yaritã ecoou forte pela mata. A próxima vai no meio do peito. Calma aí, moço, disse um dos outros. A gente só veio conversar. Conversa de homem armado e covarde? Juca deu um passo à frente, os olhos vermelhos de raiva. Essa mulher é minha. E que eu levo ela de volta nem que tenha que arrastar. A segunda flecha passou raspando na orelha dele. Mais um passo e eu não erro. Os dois homens que estavam com Juca recuaram, nervosos. Juca, esse cara não tá brincando. Vamos embora. Covardes! Gritou Juca, mas não deu mais um passo. Ficou parado, bufando como um touro acuado. Volta pra tua lama, disse Yaritã. Aqui, ela tá em paz. Aqui, tu não manda em nada. Juca olhou em volta. Percebeu que não ia ganhar. Cuspiu no chão. Isso não vai ficar assim. Já ficou. Os três começaram a recuar devagar. Yaritã ficou ali, com o arco armado, até que sumiram na mata. Quando tudo silenciou, ele desceu da pedra. Lourdes correu até ele. Você tá bem? Ele guardou o arco com calma. Agora tô. Ela desabou em choro. Ele a segurou nos braços. Você não devia ter feito isso por mim. Eu fiz isso por nós. Comente, romance. Se esse amor nascido em meio à dor já tocou seu coração. No dia seguinte, o tempo amanheceu pesado, mesmo sem chuva. O céu estava branco, abafado. O tipo de clima que aperta o peito sem explicar porquê. Lourdes varria a varanda devagar, ainda com o corpo cansado da tensão do dia anterior. Yaritã saíra cedo, como sempre fazia, mas dessa vez demorou mais do que o normal. Quando voltou estava diferente, mais quieto do que de costume. Os olhos carregavam uma decisão. Ela percebeu na hora. O que foi? Perguntou parando a vassoura. A vila tá comentando. Ele disse seco. Tão dizendo que escondi você, que protegi uma fugitiva, que enfrentei 3 homens por uma mulher que não é minha. Ela abaixou os olhos. Eu imaginei que iam falar. Juca espalhou que eu ataquei eles pelas costas. Disse que você me seduziu e que eu roubei ele. Ele é podre por dentro, sempre foi. Yaritã se aproximou com o rosto sério. Você precisa ir embora. O mundo de Lourdes parou. O quê? Não é mais seguro aqui pra você, nem pra mim. Você tá me expulsando? Tô protegendo. A vila é pequena. Gente demais de ouvido. Grande. Qualquer coisa vira motivo. Depois de tudo? Depois de você enfrentar ele, me abraçar, me deixar entrar na sua vida? Justamente por isso. Ela largou a vassoura no chão, o coração disparado. Você não entende, né? Eu não tenho mais pra onde ir. Eu não sou mais a mulher que fugiu com medo. Aqui foi o único lugar onde consegui respirar de novo. Ele olhou pra ela, firme. E eu sou o homem que não aguenta perder de novo. O silêncio caiu como pedra entre os dois. Você tá com medo de gostar de mim? Ela perguntou quase sussurrando. Tô com medo de te perder. Igual perdi ela. Igual perdi tudo. E não quero ver isso acontecer outra vez. Mas se você me manda embora agora, já tá me perdendo. Ela tentou conter as lágrimas, mas não conseguiu. Eu vim pra cá com medo, Yaritã, mas fiquei por escolha. Eu achei que talvez a gente pudesse construir algo, mesmo com tanto caco, mesmo com tanta dor. Ele ficou quieto. Ela se virou, entrou na casa e começou a pegar as poucas roupas que tinha. Dobrou tudo devagar, como quem não queria terminar. A casa que antes parecia acolhedora agora doía. Yaritã ficou parado na varanda, olhando para o horizonte. Por dentro, o coração gritava. Mas ele não sabia como impedir que aquilo tudo escapasse das mãos. Ela saiu com o pano amarrado nas costas, igual no dia em que chegou. Parou na porta, os olhos marejados. Eu não vou implorar para ficar. Já fiz isso demais na vida. Mas você precisava saber. Nunca foi obrigação. Foi escolha. Ficar do seu lado foi a coisa mais certa que fiz. Ele não respondeu.
Ela virou as costas e começou a descer a trilha. 10 passos. 20. 30. Ele continuava parado. 40 passos. O som dos pássaros voltava devagar. 50 passos. A mata começou a engolir a imagem dela. 60 passos. A mão dele se fechou num soco. 65. 66. Lourdes! Ele gritou. Ela parou, olhou por cima do ombro, os olhos arregalados. Fica. Ela não acreditou no que ouviu. Quê? Ele desceu 2 degraus da varanda. Fica. Eu sou um covarde quando se trata de perder, mas também sou um tolo se deixo você ir. Ela largou a trouxa no chão. Voltou correndo. Ele a abraçou. Forte, pela primeira vez sem medo. Me desculpa. Ele sussurrou no cabelo dela. Eu só não sabia como proteger você e meu coração ao mesmo tempo. Então a gente aprende junto. Ela respondeu, apertando ele. Ficaram ali, abraçados, por longos minutos. A vila ia falar? Ia. Juca ia tentar voltar? Talvez. Mas naquele instante, só existia aquele abraço. E uma escolha. Ficar. Comente, amor. Se esse abraço final te mostrou que às vezes, amar também é ter coragem de ficar. Depois que Lourdes voltou, as coisas ficaram diferentes. Mais leves por dentro, mais tensas por fora. Ela agora dormia dentro da casa, num canto do quarto que antes era só de lembrança. Colocou um pano florido sobre a cômoda, pendurou uma toalha com bordado na parede. Aos poucos, os traços dela se misturavam com os vestígios da mulher que partiu. Mas Yaritã seguia alerta. O arco sempre por perto, a faca amolada, os ouvidos atentos até quando dormia. Na vila, Juca continuava espalhando mentira. Dizia que Lourdes tinha sido enfeitiçada, que o Apache era um selvagem, um ladrão de mulher alheia. Jurava vingança. E dessa vez, não seria só ameaça. Foi numa noite de lua minguante que Yaritã ouviu o som. Passos leves na mata. 3, 4, mais de 1. Vozes abafadas. Risadas baixas. Vão dormir hoje aqui? Disse uma voz que ele reconheceu. Era Jonas, o mesmo covarde que fugiu no dia da flecha. A gente espera eles apagar a lamparina. Quando o fogo baixar, a gente entra. Respondeu outro. E se ele tiver armado? Eu cuido disso. Trouxe o facão e a espingarda do meu irmão. Hoje esse índio vai aprender a não mexer com mulher de homem. Yaritã ouviu tudo, escondido entre as pedras atrás da casa. Sabia que não dava para esperar. Sabia que precisava agir primeiro. Correu em silêncio até a casa. Lourdes, acorda, sussurrou sacudindo ela. Ela levantou assustada, os olhos arregalados. O que foi? Eles estão aqui. Meu Deus. Pega isso. Entregou uma faca pequena. E fica embaixo da cama. Só sai se eu te chamar. Ela fez que sim com a cabeça, os dedos tremendo. Yaritã saiu pela porta dos fundos. Sabia o caminho que eles usariam. Um atalho por trás do galinheiro, onde o mato era mais alto e o chão mais fofo. Armou 2 armadilhas com galhos e folhas secas. Depois se escondeu num ponto alto, com a flecha já encaixada. O tempo parou. Os grilos sumiram. O vento cessou. E então, passos. O primeiro homem tropeçou na armadilha e caiu com o rosto na terra. Droga! Gritou tentando se levantar. O segundo foi ajudar e tomou uma pancada seca na testa. Uma pedra arremessada com força vinda de cima. Ele tá aqui! Gritou Jonas. Mas era tarde. A primeira flecha cortou o escuro e cravou na árvore a 2 palmos da cabeça de Juca. Sai daí, Apache, seu covarde! Ele gritou, sacando o facão. Yaritã respondeu com silêncio. Se moveu pelo mato como sombra. Jogou uma segunda pedra, dessa vez longe, para despistar. Juca caiu na distração e correu para o lado oposto. Foi quando Yaritã saltou da mata, empurrou Jonas contra o chão e apontou a faca no pescoço dele. Eu não mato homem covarde, mas não pense que tenho medo. Jonas ficou paralisado, sem saber o que fazer.
Juca apareceu com o facão levantado, gritando: "Eu acabo com você!" Lourdes, ouvindo o grito, saiu da casa com a faca em punho. "Juca, para! Pelo amor de Deus!" Ele parou por um segundo ao ver ela ali, de pé, firme, enfrentando ele com a lâmina tremendo na mão. "Então é isso? Agora você virou mulher de índio?" "Virei mulher de mim mesma, e você não manda mais em mim. Eu te tirei da miséria, te dei teto. Você me deu medo, me deu humilhação, me deu dor." Juca deu um passo à frente, e Aritã, agora de pé atrás dele, encostou a ponta da faca nas costas dele. "Mais um passo, e você não dá." "O próximo." Juca parou. Jonas ainda deitado, quieto. O outro, com a testa sangrando, tentava se arrastar para o mato. "Vai embora", disse Aritã. "Agora. E se aparecer de novo aqui, da próxima vez eu não aviso." Juca olhou para ele, depois para Lourdes, o rosto tomado de ódio. "Você vai se arrepender", rosnou. "Quem vive de raiva é você. Eu já tive demais. Hoje eu escolhi viver em paz." Ela respondeu. Juca recuou devagar. Os outros dois foram atrás, cambaleando. Sumiram na trilha como ratos. Assustados. Aritã soltou o ar preso. Lourdes também. Os dois ficaram ali no terreiro parados como quem sobreviveu a um incêndio. "Eu achei que ia morrer", ela sussurrou. "Eu achei que ia te perder." Ela largou a faca no chão e abraçou ele. "Dessa vez a gente venceu." Ele apertou ela contra o peito. "Só dessa vez. Ainda tem muito pela frente." Mas ali, naquela noite, mesmo entre medo, ferida e raiva, havia também a primeira centelha de um amor que já não podia mais ser negado. Comente. Coragem. Se você sentiu na pele o quanto é preciso força para enfrentar o passado e proteger quem se ama. A noite passou em silêncio, mas não foi tranquila. Depois da tocaia, Aritã e Lourdes mal conseguiram pregar o olho. Cada pequeno som da mata parecia sinal de ameaça. Mas os invasores não voltaram, nem naquela noite, nem no dia seguinte. O céu amanheceu limpo, azul, como se nada tivesse acontecido. Mas dentro da casa, o clima ainda era pesado. Lourdes preparava café quando Aritã entrou. Ela já sabia pelo jeito dele que vinha coisa. "A vila tá falando mais ainda", ele disse. "Agora tão dizendo que você é bruxa, que enfeitiçou meu juízo." "Sempre arrumam um nome pra mulher que não abaixa a cabeça", ela respondeu. "E tão querendo que eu vá até lá me explicar." "Vai." Ele balançou a cabeça devagar. "Não sei se vale a pena. Já deixei de precisar da aprovação deles faz tempo." Ela serviu café para os dois. Sentaram em silêncio. Só o barulho da chaleira ainda quente e o chiado da lenha queimando. "E você?" ele perguntou de repente. "Vai continuar aqui?" Ela olhou firme. "Eu fiquei porque quis. Mas agora, depois de tudo, acho que sou eu que tenho que decidir de novo." Ele ficou quieto. "Você me acolheu quando ninguém mais quis. Me protegeu quando nem eu sabia mais me defender. Mas isso aqui não é só sua casa. É sua vida. E eu entrei nela de repente, do nada. Você não entrou à força. Mas mudei tudo. Tudo que precisava ser mudado." Ela suspirou. Levantou-se, andou, devagar pela casa, parou em frente à janela. "Sabe o que eu percebi essa noite?" "O quê?" "Que eu não tenho medo de Juca, não mais. Mas ainda tenho medo de mim, de me perder de novo dentro de alguém, de deixar tudo para trás por outra pessoa. Eu me esqueci de mim por muitos anos. E agora?" Ela virou para ele, os olhos firmes. "Agora eu quero lembrar quem eu sou. Sozinha, sem correr, sem fugir, sem depender de homem nenhum, nem de você." Aritã abaixou os olhos. Aquilo doía, mas ele entendia. "Então vai?" Ela caminhou até ele. Parou bem na frente. Estendeu a mão, encostou no rosto dele com carinho.
Eu vou pra vila. Vou andar de cabeça erguida. Vou mostrar que não tenho mais vergonha de nada. Nem de mim, nem da minha história. E depois, eu volto. Ele levantou os olhos, surpreso. Volta? Eu não tô indo embora. Tô indo me encontrar. E se eu não estiver aqui quando voltar? Se você não estiver, é porque nunca foi de verdade. Ficaram se olhando por um tempo. Depois, ela o abraçou, demorado, apertado. Um abraço que não pedia nada. Só agradecia. Cuida de você, ela disse. Cuida do seu nome, ele respondeu. Ela sorriu. Naquela mesma tarde, Lourdes desceu a trilha a pé, com a trouxa nas costas e o rosto erguido. Passou pela curva da serra, atravessou o mato alto e por fim chegou na vila. O lugar estava mais movimentado do que lembrava. Gente cochichando, crianças correndo, senhoras olhando torto. Mas ela não abaixou os olhos. Passou pelo mercado, entrou na venda, comprou sabão, linha de costura e um tecido azul. Pagou com calma. Saiu com a sacola de pano no braço e seguiu para o coreto da praça. Sentou num banco de madeira e ficou ali, só observando o movimento, como qualquer pessoa comum. Porque era isso que queria ser, só mais uma. Sem medo, sem rótulo, sem dono. Juca passou na rua de cima, montado num cavalo. Viu ela. Parou, os olhos cheios de ódio, mas não disse nada. Ela olhou de volta, sem piscar. E ele virou o rosto, tocou o cavalo e foi embora. Naquela noite, dormiu na casa de uma mulher chamada Matilde, amiga antiga da mãe dela. Dormiu bem. Pela primeira vez num colchão macio, com um lençol limpo e um travesseiro que não cheirava a fuga. No dia seguinte, ajudou na feira da vila. Vendeu pão de milho, panos bordados, sabonetes caseiros. Conversou com gente que nem lembrava mais o nome. Riu. Contou histórias. Se sentiu viva. Na manhã do terceiro dia, pegou o caminho de volta para a serra. Sozinha. Sem medo. Com o coração leve. Não sabia se Yaritã ainda estaria lá. Não sabia se seria bem-vinda. Mas não foi isso que a fez voltar. Voltou porque entendeu que amor de verdade não prende. Ampara. E ela queria amparar também. Subiu a trilha com passos firmes. O sol batia forte no rosto, mas ela não se importava. Quando chegou no alto do morro, o coração acelerou. A casa ainda estava lá. A fumaça saía pela chaminé. O cheiro de café vinha da varanda. E no meio do terreiro, Yaritã cortava lenha, do mesmo jeito de sempre. Ele levantou os olhos. Viu ela. Não sorriu, mas os olhos disseram tudo. Ela deixou a sacola cair no chão e caminhou até ele. Voltei. Ele assentiu. Eu sabia. Ela chegou perto, encostou a mão na dele. Posso entrar? Sempre pôde. E assim, sem mais palavra nenhuma, recomeçaram. De novo, juntos, por escolha. Comente, viúva, se a força e a coragem dessa mulher te inspiraram em cada capítulo. O tempo foi passando devagar. Depois que Lourdes voltou, os dias ficaram mais calmos. A casa, que já parecia viva com ela ali, agora ganhava outra energia. Um cheiro novo no ar, um barulho diferente de riso, panela batendo, lençol no varal. Eles não falavam muito sobre o que tinham se tornado. Não se chamavam de nada. Não se exigiam promessas. Mas cada gesto era uma resposta silenciosa. A forma como ele puxava o banco para ela sentar. O jeito como ela ajeitava a manta dele à noite. A cumplicidade dos que se curam devagar. Mas tinha uma parte de Yaritã que continuava fechada. Um espaço escuro, trancado por dentro. E Lourdes sentia. Numa manhã fria, enquanto tomavam café na varanda, ela perguntou: "Você ainda sonha com ela?" Ele demorou para responder. "Sonho, às vezes." "E nos sonhos? Ela te fala alguma coisa?" "Nunca. Nem um olhar. Só vai embora." Ela abaixou os olhos. Ficou mexendo o café, pensativa. "E você?" ele perguntou. "Ainda sonha com o Juca?" "Não mais."
Só com a versão de mim que eu era perto dele. Aquela mulher que aceitava tudo calada. E Aritã olhou para o mato lá fora, os olhos fixos em lugar nenhum. Eu não falo dela porque dói, mas também não falo porque tenho medo de esquecer. Esquecer o quê? O jeito que ela andava, o cheiro do cabelo, a voz dela chamando meu nome no fim da tarde. Lourdes escutava com o coração quieto. Ela era da tua aldeia? Não. Era da vila, uma professora. Foi ensinar para as crianças na minha aldeia. Um mês depois a gente já vivia junto. Ela dizia que eu era homem de poucas palavras, mas de muitos gestos. Era. Ainda sou. Mas com ela, eu ria. Contava piada ruim. Coisa que nem lembro mais como faz. Lourdes sorriu de leve. E como ela morreu? Ele baixou os olhos. Por um instante parecia que ia se levantar e ir embora. Mas ficou. Eu tava com febre ruim da barriga. Ela foi sozinha buscar uma raiz pro chá na beira do rio. Tinha chovido dias antes. A terra tava fofa, o barranco cedeu. Ela caiu no rio. Não sabiam nadar. Silêncio. Quando encontraram, ela já estava longe, o corpo preso entre dois galhos. Eu fui quem puxou. Lourdes cobriu a boca com a mão. Meu Deus! Eu sonhei com ela na noite antes. Ela sorria. Tinha um vestido branco. Acordei com aquele sorriso ainda em mim. Depois nunca mais vi. Ela colocou a mão sobre a dele com cuidado. Não falou nada. Só deixou o silêncio falar. Por muito tempo eu pensei que aquilo foi castigo, que eu devia ter ido no lugar dela, que era para ser eu. Não era. Eu enterrei ela com as próprias mãos, sozinho. Ninguém foi, nem da aldeia, nem da vila. Diziam que era pecado enterrar mulher branca com rito de indígena. A dor deles não tem cor, Aritã. Ele olhou para ela com os olhos cheios, mas não chorou. Eu fechei meu peito ali. Tranquei tudo. Achei que nunca mais ia querer sentir nada. Mas sentiu. Ele assentiu devagar. No dia que você chegou aqui, parecia que o tempo voltou a andar. Mas eu lutei contra isso. Tentei te mandar embora. Me protegi do que estava nascendo. E mesmo assim, eu fiquei. E mesmo assim, eu deixei. Ela apertou a mão dele com mais força. Você não precisa esquecer ela para viver outra história. Amor não é disputa. Não é lugar apertado. Cabe mais de um. Cabe tudo o que é verdadeiro. Ele puxou a mão dela e a levou até o peito. Aqui ainda dói. Mas pela primeira vez, dói e acalma. Então deixa eu ficar aí nesse espaço, do lado da dor, para te lembrar que você ainda sente e que isso não é fraqueza, é força. Ele encostou a testa na dela. Obrigado por não desistir de mim. Obrigado por me deixar entrar. Naquela tarde, ele pegou a caixa onde guardava as lembranças da esposa falecida. Entregou para Lourdes. Pode abrir. Tem certeza? Tem coisa ali que já pesou demais. Talvez na sua mão, elas virem leveza. Ela abriu. Tinha cartas, um caderno com desenhos, um colar de sementes, uma blusa branca e uma foto. Lourdes segurou cada item com respeito, como quem segura algo sagrado. Ela era linda. Era. E você também é. Ela fechou a caixa, com cuidado. Eu não vim para ocupar o lugar dela. Eu vim para caminhar ao seu lado. E eu quero caminhar com você. Dessa vez o beijo aconteceu. Calmo, sem pressa. De quem sabia que a ferida ainda sangrava, mas também já cicatrizava. Comente. Paixão. Se esse sentimento entre os dois já acendeu algo aí dentro de você também. O tempo mudou de novo. Depois dos dias nublados e das lembranças pesadas, veio um calor morno, aquele típico da serra quando o sol bate forte, mas o vento ainda é frio. Era fim de tarde. A luz alaranjada do sol escorria pelo terreiro, iluminando a varanda com uma calma bonita. Lourdes estava sentada costurando com os pés descalços encostados num banco.
e Aritã afiava uma lâmina, sentado do outro lado. Os dois ficaram em silêncio por muito tempo, mas não era aquele silêncio duro do começo, cheio de barreiras. Era um silêncio confortável de quem não precisa falar tudo para ser entendido. De vez em quando ela olhava para ele, mas não dizia nada. "O que tá costurando aí?" Ele perguntou, quebrando o silêncio. "Uma fronha nova. Aquela que você usa tá toda rasgada." "Eu nem reparei." "Eu reparei." Ele deu um meio sorriso, olhando de canto. "Você repara em tudo. Só nas coisas que importam." Mais silêncio. Ela baixou a costura e ficou observando o céu se apagar devagar. "Sabe, Aritã, tem um tempo que eu queria te dizer uma coisa, mas não sabia como." Ele parou de afiar a lâmina. Deixou a faca de lado e virou um pouco o corpo na direção dela. "Fala. Não é sobre o Juca, nem sobre a vila, nem sobre o medo. Então é sobre o quê? Sobre o que eu sinto quando tô aqui. Quando acordo e te vejo acendendo o fogo. Quando escuto teu silêncio cheio de sentido. Quando você me olha como se eu fosse mais do que a mulher que chegou aqui perdida." Ele ficou quieto. Ela continuou. "Eu achei que nunca mais ia sentir isso. Achei que estava velha para essas coisas, que o amor era coisa de quem ainda sonha. Mas aí você apareceu, do jeito mais estranho possível, sem dizer nada, e foi ficando em mim. Devagar. Mais fundo. Os olhos dele estavam fixos nela. "Eu ainda sou cheia de dúvida," ela disse. "Mas se você disser agora que sente algo também, eu fico sem medo nenhum." E Aritã levantou, devagar. Caminhou até ela. Sentou-se no banco ao lado. Não falou nada. Só pegou a mão dela. Ficou ali por alguns segundos com a mão dela na dele. Apertou com firmeza. Depois encostou a testa na dela. "Eu nunca falei te amo pra ninguém." Ele disse baixo. "Não precisa falar. Eu sinto. Mas eu preciso dizer." Ela respirou fundo, os olhos marejando. Então disse: "Eu te amo, Lourdes." Ela sorriu com os olhos cheios. "Eu também te amo, Aritã." E foi ali, com o pôr do sol ao fundo e o cheiro de lenha no ar, que o beijo aconteceu. Sem pressa. Sem dúvida. Um beijo de quem sofreu demais, mas ainda acreditava no calor de um toque, no recomeço depois da dor. Depois do beijo, ela encostou a cabeça no ombro dele. "Você sente medo ainda?" "Sinto. Mas agora não fujo mais dele. E eu não fujo mais de mim." O sol sumiu por completo atrás da serra. O céu ficou num tom azul profundo, e as primeiras estrelas começaram a aparecer. Ela apertou a mão dele de novo. "E agora? O que a gente é?" "A gente é o que quiser ser," ele respondeu. Ficaram ali, sentados lado a lado, com o mundo lá fora em silêncio. Só o som dos grilos, da noite chegando, e do coração dos dois batendo no mesmo ritmo. Naquela noite, dormiram juntos. Não por impulso, nem por carência. Dormiram juntos como quem confia. Como quem entrega. Como quem recomeça. A dor do passado ainda estava ali, mas agora dividida. E quando a dor é dividida, ela pesa menos. E no meio daquela casa simples, entre paredes de barro e cheiro de mato, nascia um novo capítulo. Um capítulo sem medo. Um capítulo com amor. Comente. Beijo. Se esse momento entre os dois te arrepiou e fez o coração bater mais forte. Os dias seguintes foram os mais tranquilos que Lourdes e Aritã já tinham vivido. O tempo parecia outro. A casa estava leve. Os silêncios confortáveis e os sorrisos apareciam com mais facilidade. Eles trabalhavam juntos, comiam juntos, cochilavam de tarde na varanda. Era simples, mas era bom. Só que do lado de fora, no mundo de pedra e língua solta, o clima era outro. A vila era pequena. E vila pequena guarda tudo, menos a boca. Bastou um tropeiro passar e ver os dois juntos no terreiro para a história correr solta. No outro dia já tinha gente cochichando na feira. Ela voltou para casa do índio. Tão morando junto.
Dizem que ele enfeitiçou ela. Lourdes foi à vila numa terça-feira cedo. Queria comprar linha e sabão, talvez um pouco de farinha. Quando entrou na venda, o silêncio foi imediato. 3 mulheres que estavam encostadas no balcão pararam a conversa e olharam para ela como se fosse um bicho raro. Ela respirou fundo, pegou os itens, levou até o caixa. O rapaz do balcão, um moço jovem, olhou para ela sem jeito. Mais alguma coisa? Não, só isso mesmo, respondeu. Quando saiu, ouviu um cochicho atrás dela. Dizem que ela beija ele na boca, como se fosse gente normal. Ela parou. Não virou, mas ouviu. Voltou para casa com o coração apertado. E Aritã notou na hora. Falaram alguma coisa? Não, mas olharam. E às vezes o olhar fala pior do que a boca. Ele largou a enxada no chão e sentou na beirada da varanda. Eu tô acostumado. Mas eu não quero me acostumar com esse tipo de coisa. Vai precisar, se quiser ficar aqui comigo. Ela sentou do lado dele. Eu só queria que nos deixassem em paz. A gente não faz mal a ninguém. O problema deles não é o mal que a gente faz. É o bem que a gente sente. Eles não aceitam ver gente que devia sofrer, sendo feliz. Lourdes ficou em silêncio por um instante. Você me ama mesmo? Perguntou. Já te disse. Então me beija na frente deles. O quê? Isso mesmo. Quero que a vila veja. Quero que eles saibam que eu tô aqui por vontade. Que eu sou tua mulher porque quero. Não porque tô presa. Nem perdida. E Aritã olhou bem para ela. Isso não vai calar eles, mas vai me dar paz. No domingo foram juntos até a feira. Ele com uma camisa de algodão cru, calça de tecido escuro e sandália de couro. Ela com o vestido florido que ela mesma ajustou, cabelo preso num coque solto e um lenço amarrado no pescoço. Quando chegaram na praça, o burburinho parou de novo. Mas dessa vez, foi diferente. E Aritã pegou a mão dela. Andaram de mãos dadas até a banca do feijão. Ela sorria. Ele andava com o peito erguido, como quem não devia nada a ninguém. Bom dia, ela disse ao feirante que travou um pouco antes de responder. Compraram o que precisavam. E quando estavam de saída, perto do coreto da praça, ela parou, virou-se para ele e disse: Agora. Ele hesitou. Ela sorriu de leve. E ele a beijou. Na frente de todos. Devagar. Sem pressa. Sem vergonha. Algumas senhoras levaram a mão à boca. Uma criança sorriu. Um velho deu um assobio discreto. Mas ninguém falou nada. Não porque aceitaram, mas porque foram pegos desprevenidos. O amor, quando é verdadeiro, desarma. Voltaram para casa de cabeça erguida. No caminho de volta, ela falou: Agora eles sabem. E agora? Agora, eles que cuidem da vida deles. Naquela noite, ela cozinhou arroz com taioba e ele fez peixe assado na brasa. Sentaram na varanda para comer com o céu cheio de estrelas. Eu gosto quando a gente fica assim, ela disse. Assim como? Sem fingimento, sem esconder, sendo só a gente. Ele olhou para ela e disse: Sempre fomos só a gente. Agora o mundo é que... Começou a perceber. Ela deitou no colo dele olhando o céu. Você acha que eles vão parar? Nunca param. Mas a gente aprende a não escutar. E naquele silêncio estrelado, entre panela raspada e beijo de verdade, eles seguiram. Contra os olhos, contra as bocas, contra o que o mundo dizia que não podia. Porque ali, naquela casa simples no alto da serra, o amor já era mais alto do que qualquer julgamento. Comente, Lourdes, se essa mulher corajosa e determinada conquistou seu coração com sua força. E verdade. Era uma manhã tranquila, dessas em que o vento sopra leve e o cheiro do mato entra pela janela como convite para viver devagar. Lourdes estava reorganizando o quarto. Tinha decidido trocar os panos da cômoda e lavar a manta que ficava no pé da cama. Enquanto puxava a caixa de madeira debaixo do móvel, sentiu algo enroscar.
Era uma pasta de couro velha, fina, quase esquecida ali. Abriu com cuidado. Dentro havia papéis dobrados, amarelados pelo tempo. E no meio deles, uma carta, escrita à mão, com a caligrafia pequena e delicada de mulher. Estava endereçada a Yaritã. Ela hesitou. Ficou um tempo com a carta na mão, sem coragem de abrir. Mas algo no coração dizia que aquilo precisava vir à tona. Esperou ele voltar do mato. Quando chegou, cansado, com o rosto suado e as mãos sujas de terra, ela estava sentada na varanda, com a carta no colo. Achei isso, disse, levantando o olhar para ele. Ele parou, como se o tempo tivesse travado. Onde? Embaixo da cômoda. Tava com outras coisas suas. Eu não li. Só vi que era para você. Ele pegou a carta com as mãos pesadas, sentou ao lado dela, ficou olhando por um tempo, depois respirou fundo, abriu o papel com cuidado e começou a ler em silêncio. Os olhos dele foram mudando, primeiro tensos, depois marejados. Lourdes respeitou o silêncio. Esperou. Quando ele terminou, fechou a carta devagar, como quem guarda um pedaço do próprio coração. Foi a última coisa que ela escreveu, disse com a voz embargada. Me deram isso depois do enterro. Eu nunca abri. Não tive coragem. O que disse? Ele ficou um tempo calado, olhando para o horizonte. Ela sabia que ia morrer. Ou sentia. Na carta ela me pedia para não morrer junto com ela. Para não fechar o peito. Disse que eu merecia continuar. Que o amor dela não era para me prender. Era para me libertar. Lourdes fechou os olhos por um instante. Ela era sábia. Era. Ele olhou para ela com os olhos cheios. Eu nunca te contei, mas depois que ela morreu, eu fiquei doente. Verdade. O corpo se curvava. A garganta travava. Eu tremia. Tive febre por dias. E depois, só silêncio. O corpo sente o que a alma segura. Eu me fechei porque achei que amar de novo era trair ela, que ser feliz de novo era desrespeitar o que a gente teve. E agora? Agora eu entendo que o que a gente teve foi amor. Mas o que eu tenho com você também é, e um não apaga o outro. Ela colocou a mão sobre a dele com carinho. Eu não vim para substituir ninguém, Yaritã. Eu só vim para somar. E somou. Você trouxe luz para um lugar que já estava escuro há anos. Ele tirou do bolso um pedaço de pano dobrado. Dentro, o colar de sementes da esposa falecida. Aquele que ele guardava desde o enterro. Quero que fique com você. Não, isso é dela. E sempre será. Mas agora esse colar vai carregar outra história. Você não tá apagando nada. Tá continuando o que ela me pediu, para eu não morrer por dentro. Lourdes segurou o colar, os olhos marejados. Eu vou guardar com respeito e com amor. Ele encostou a testa na dela. Você me ensinou a lembrar sem me afogar. E você me ensinou a amar sem me perder. Ficaram ali, sentados lado a lado, com a carta no colo, o colar entre as mãos, e o silêncio dizendo tudo o que ainda precisava ser dito. Naquela tarde, Lourdes pendurou a carta no quarto dentro de uma moldura de madeira simples. Vai ficar aqui, ela disse, para lembrar que amor que é de verdade não prende. Ensina a voar. Ele assentiu com um leve sorriso. Na mesma tarde, ela fez um pão de milho fresco e ele colheu flores do mato para colocar na mesa. E naquele gesto simples de duas pessoas que se curaram sem pressa, nascia algo novo. Um amor que não apagava o passado, mas usava ele de ponte para o futuro. Comente. Carta. Se essa mensagem esquecida te emocionou tanto quanto tocou o coração de Yaritã. Depois que Lourdes encontrou a carta e o colar trocou de mãos, algo mudou entre eles. Não foi um rompante, nem um gesto grandioso. Foi como se o tempo começasse a ajeitar as coisas dentro do peito dos dois. Uma calma nova tomou conta da casa. Um tipo de paz que só vem depois da tempestade. Yaritã passou a sorrir mais com os olhos. E Lourdes,
que antes andava sempre com os ombros pesados, agora caminhava leve com os pés firmes no chão. O passado não sumiu, mas ficou mais longe. Numa manhã de céu limpo, Yaritã saiu para cortar lenha. Lourdes ficou no quintal, cuidando da pequena horta que ela mesma havia começado. Conversava com as plantas como se fossem gente. Ria sozinha, espantava a galinha com pano, cantarolava uma música antiga. Quando ele voltou, parou para observar ela de longe. O cabelo preso num coque torto, a blusa manchada de terra, os pés descalços e firmes. Ela se virou, viu o olhar dele e riu. Que foi? Tô só te olhando. E achou o quê? Que eu queria isso pro resto da vida. Ela parou, endireitou o corpo, os olhos procurando a verdade nas palavras dele. Isso o quê? Você. A gente. A casa com cheiro de mato e comida no mês não de... Fogo. Os dias assim, sem luxo, mas cheios de sentido. Ela limpou as mãos no avental e se aproximou. Você tá falando de ficar para sempre? Tô falando de fazer dar certo. Como? Ele tirou um pano dobrado do bolso. Dentro havia uma flor seca, colhida dias antes na beira da trilha com cuidado, e uma tira de couro fina, trançada à mão, com um pequeno anel improvisado preso nela. Não tenho ouro, nem igreja, nem festa. Ela ficou olhando, surpresa. Mas tenho a vontade e o coração limpo. Se você quiser, esse pode ser nosso jeito de dizer que escolhemos um ao outro. Ela pegou a tira com delicadeza, passou os dedos no couro gasto, olhou o anel. Isso é um pedido? É um pedido simples, mas sincero. Ela levantou os olhos para ele. Eu não sou mulher de enfeite. Já tive promessa demais que não virou nada. Eu não sou homem de palavras. Mas tudo que eu falei até hoje, eu cumpri. Ficaram se olhando em silêncio. Depois, ela deu um passo à frente, colocou a flor seca no cabelo e amarrou a tira de couro no dedo com cuidado. Então tá. Eu aceito. Ele sorriu de leve, pegou a mão dela, apertou com firmeza, sem pressa, sem exagero, mas com tudo que precisava estar ali. Agora você é minha mulher? Agora eu sou sua escolha. E você é a minha. Vai querer festa? Não, só quero pão quente e rede esticada. E você comigo. Naquela noite, ela fez broa de milho e chá de erva doce. Ele buscou lenha boa e acendeu o fogo com capricho. Comeram sentados no chão da varanda, com os pés pendurados, olhando o céu limpo. Se alguém perguntar, ela disse, pode dizer que a gente casou com cheiro de mato e gosto de lar. E se ninguém perguntar, a gente vive do mesmo jeito. Mais tarde, ele pegou o colar de sementes que era da esposa e pendurou na parede, ao lado da moldura da carta. Lourdes viu e perguntou, por quê? Para ela ver que você cuidou bem de mim. Ela sorriu, emocionada. Você acha que ela vê? Acho. E acho que, se visse, aprovaria. Ela deitou no colo dele. Ficaram ali em silêncio, só ouvindo o som da lenha estalando e do vento mexendo nas folhas. Ali não tinha música, nem vestido branco, nem testemunha. Mas tinha um coração remendado aceitando ser amado de novo, e outro coração, machucado por tantos nãos, finalmente recebendo um sim. Comente, pedido, se esse gesto simples, mas cheio de amor, falou mais alto que qualquer aliança de ouro. O tempo passou devagar, do jeito certo. Depois do pedido simples, tudo se encaixou. A vida que eles construíram não era de enfeite. Era feita de rotina, silêncio e cuidado. Lourdes acordava cedo para acender o fogo e fazer o café. E Yaritã saía com a enxada no ombro, o chapéu de palha cobrindo o rosto, pronto para cuidar da terra. Voltava com mandioca, taioba, às vezes fruta do mato. Ela lavava roupa no riacho, fazia sabão, costurava pano novo para renovar os panos da casa. A casa, antes silenciosa demais, agora tinha som de vida.
Barulho de panela, cheiro de comida, risada de vez em quando. Uma almofada a mais na rede, um pano novo na janela, e o velho colar de sementes pendurado ao lado da carta, como um lembrete de tudo que ficou, e tudo que continuava. Às vezes, vinham visitas da vila. Nem todos vinham por carinho, alguns só por curiosidade. Mas Lourdes recebia todo mundo com café quente e bolo de fubá. Não precisava provar nada para ninguém. A paz dela não dependia da aprovação de ninguém. Dona Matilde foi a primeira a visitar com o coração aberto. Sentou-se na varanda e, depois de tomar o terceiro copo de café, olhou para Yaritã e disse: "Você fez ela florescer. Nunca vi Lourdes tão bonita, tão leve. Antes ela só olhava para o chão. Agora olha para o céu." Ele respondeu com um aceno de cabeça e um sorriso discreto. "A gente não precisa falar muito quando tá tudo certo", disse Lourdes. E tava mesmo. Eles plantaram feijão juntos. Ela ajudava a colher e depois sentavam para separar os grãos. Ele ensinou ela a identificar as trilhas dos bichos. Ela ensinou ele a bordar um pano simples. Riam das tentativas desajeitadas dele com a agulha. Mas ele insistia, só porque gostava de ver o brilho no olho dela quando ele acertava o ponto. Certa tarde, Lourdes saiu para buscar água e voltou com uma criança nos braços. Esse menino estava chorando perto da trilha, sozinho, sujo, com fome. Yaritã se aproximou devagar. "Onde você achou?" "Perto da estrada da roça." Não tinha ninguém por perto, nem sinal de família. Levaram o menino para dentro. Deram banho, comida, cobertor. Ele não falava quase nada. Só chorava baixo. Tinha no máximo uns 5 anos. Olhar assustado, corpo magro. "A gente devia levar ele até a vila", disse Yaritã. "E se for filho de algum andarilho? E se voltar para a rua?" Ela respondeu, apertando o menino contra o peito. "A gente pode cuidar dele até saber." Chamaram o menino de Bento. Ele dormiu 2 dias direto. No terceiro dia, levantou e pediu mingau. No quarto, já andava atrás de Lourdes pela casa, como se fosse parte dela. No quinto, abraçou Yaritã pelas pernas e não soltou mais. Na semana seguinte, foram até a vila perguntar. Ninguém conhecia o menino, nem na roça, nem no mercado. Falaram de um casal que passou por ali, gente de fora com cara de abandono, mas ninguém sabia ao certo. "Se ninguém procurar, a gente pode ficar com ele?" Ela perguntou no caminho de volta. Yaritã olhou para ela. Depois olhou para Bento, que vinha entre eles de mão dada com os dois. "A gente já ficou." E ficou mesmo. A casa agora tinha mais um prato na mesa, mais uma rede no canto, mais brinquedo de madeira espalhado pelo chão. E mais riso. Riso de criança, solto, livre. Lourdes ensinava Bento a desenhar, contar, lavar as mãos antes da comida. Yaritã ensinava a reconhecer o canto dos pássaros e o nome das árvores. E o menino, sem perceber, ensinava os dois a se ver como pai e mãe, mesmo sem rótulo, mesmo sem papel. Uma tarde, enquanto ela bordava e o menino dormia no colo, Yaritã apareceu com um galho na mão. "O que é isso?" "Madeira boa. Dá pra esculpir." "Vai fazer o quê?" "Um brinquedo. Um cavalo." Ele sonhou com um cavalo ontem, lembra?" "Lembro sim. Ele vai amar." "E você?" "Eu? Você ama isso tudo?" Ela olhou para ele. A casa, o menino, o pano no colo, a luz do fim de tarde. "Eu amo." Ele sorriu, sentou do lado dela e começou a esculpir. E naquele cenário simples, entre o cheiro de sabão, o barulho da faca na madeira e o calor do colo de mãe, a casa se encheu do que sempre faltou. Sentido. Comente. Casa. Se. Esse lar simples, cheio de amor e verdade, também te aqueceu por dentro. Os anos passaram sem pressa naquela casa no alto da serra. As estações vinham e iam. O mato crescia e era podado. As roupas continuavam balançando no varal com o vento.
Bento cresceu correndo descalço, caçando vagalumes, subindo em árvore e perguntando o tempo todo. Lourdes já não era mais só a viúva que fugia do passado. Agora era a mulher da casa, dona de si, esposa, mãe, companheira. Cabelos grisalhos aparecendo, mãos com marcas do tempo, mas o olhar ainda firme e mais doce. Yaritã seguia calado, mas era um silêncio leve agora. Não era o de quem se esconde, mas o de quem está em paz. O rosto mais vincado, os olhos mais mansos, os gestos ainda fortes, mas sem pressa. Eles não contavam os anos. Só colhiam o que plantaram. Amor, respeito, calma. A casa estava cheia. Cheia de lembranças boas. Cheia de riso de criança. Cheia de cheiro de bolo e de terra molhada. Cheia de detalhes que só quem viveu cada dia percebe. A colher de pau com o cabo lascado, o lenço na porta do quarto, o banco que Bento pintou com tinta azul torta. Num domingo de céu limpo, enquanto Bento ajudava a regar as plantas da horta e Lourdes dobrava uns panos na varanda, Yaritã apareceu com uma madeira comprida no ombro. "Que vai fazer com isso?" Ela perguntou com um pano ainda no colo. "Uma nova varanda." "Ué, mas essa tá boa. Essa foi onde você sentou pela primeira vez. Quero fazer outra, maior, mais firme, com cobertura de telha. Um lugar pra gente ficar vendo o pôr do sol sem se preocupar com a chuva." "Tá romântico hoje?" "Só tô vendo longe." Ela sorriu. "Tá bom. Então eu ajudo a carregar os pregos." Durante dias, trabalharam juntos na nova varanda. Bento pintava as laterais com um pincel pequeno, todo concentrado mesmo errando as bordas. Lourdes lixava a madeira e preparava limonada no fim do dia. Yaritã pregava, media, subia em escada e sorria toda vez que olhava para ela debaixo do lenço azul. Quando terminou, a varanda ficou bonita, simples, mas bonita. Com um banco comprido, uma mesinha pequena no canto e um vaso com flor do mato que Bento colheu sozinho. Na primeira tarde em que sentaram ali, ninguém falou nada. Só ficaram olhando o sol descer por trás das montanhas. "Aqui a gente vê tudo de outro jeito", Lourdes disse, quebrando o silêncio. "Aqui é onde tudo começa e termina." Ele respondeu. "A gente chegou longe, né?" "Chegamos. E ainda tem muito chão." Ele pegou a mão dela. "Mas se acabar aqui, eu já fico em paz." "Eu também." Bento apareceu correndo, ofegante, com um desenho na mão. "Fiz vocês", disse, entregando o papel amassado. Era um rabisco colorido. 3 figuras com pernas tortas, uma casa atrás, uma árvore do lado, um cachorro que não existia, mas ele sonhava em ter. "A gente ficou bonito", ela disse emocionada. "E feliz", completou Yaritã. Mais tarde, com o sol já sumido, Bento dormia no colo de Lourdes. Ela fazia carinho no cabelo dele. Yaritã fechava a porta com calma. Nenhuma pressa. Nenhuma urgência. Naquela noite sentaram na rede lado a lado. "Quando você chegou aqui eu era só caco", ele disse. "E eu só corria. Agora a gente é casa. E abrigo. E chão firme." Ela encostou a cabeça no ombro dele. "Obrigada por ter aberto a porta aquela noite. Obrigado por ter batido nela." Ficaram ali, embalados pelo barulho da mata, o canto de um grilo e o cheiro de café do pano do dia anterior. Nada era novo. Nada era perfeito. Mas tudo era verdadeiro. E ali, naquele pedaço esquecido do mundo, vivia um amor que não nasceu para aparecer, mas para durar. Forte, silencioso e, finalmente, em paz. Compartilhe essa história com alguém que acredita que o amor pode nascer até nos lugares mais improváveis e que a cura vem devagar, mas vem.